Olá, eu sou a doutora Núbia da clínica Viver de Imagens Médicas em Brasília e hoje nós vamos falar sobre a relação das doenças da tireoide com o Covid-19. Bom, pessoal, é importante primeiro a gente saber o que é a glândula tireoide. Todos nós temos a glândula tireoide que se localiza aqui na parte anterior do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. Ela tem uma forma de borboleta, pesa em torno de 15 a 20 gramas e é responsável por coordenar quase todas as funções do nosso organismo. Então vocês vejam aí que a função da tireoide é de grande importância. E nós temos 4 doenças básicas da tireoide. A primeira é o hipotireoidismo, a segunda é o hipertireoidismo, a terceira seriam os nódulos da tireoide e a quarta, o câncer da tireoide. Então, o que é o hipotireoidismo? O hipotireoidismo é uma doença na qual a tireoide ela produz poucos hormônios, então ela produz pouco T3 e T4, é como se o organismo estivesse todo num processo de desaceleração, né? O paciente vai se sentir cansado, sem energia, ele pode ter um ganho de peso, que não é um ganho alto, em torno de 3 a 5 quilos geralmente, a pele fria, uma sensação de frio, o cabelo quebradiço, queda do cabelo, as unhas fracas, as mulheres podem ter infertilidade, irregularidade do ciclo menstrual e os homens podem desenvolver disfunção erétil. Então daí vocês vejam a importância dessa doença. E ainda no hipotireoidismo pode ser comum a sonolência e também a depressão. Os casos mais graves de hipotireoidismo, em que o paciente não se trata, eles podem evoluir com insuficiência cardíaca e até infarto do miocárdio. Então, o tratamento é simples, o paciente vai tomar um remedinho, a levotiroxina, que tem que ser tomado diariamente. E a causa mais comum do hipotireoidismo é uma doença autoimune, chamada doença de Hashimoto, em que o organismo fabrica anticorpos contra a própria glândula, que são células que vão ali se encaminhar a destruir as próprias células da tireoide, e a tireoide vai ficar aos poucos pequena, fibrosada e parar de produzir os hormônios. No hipertireoidismo já é o contrário, tá tudo acelerado no nosso corpo. Então a gente vai ter o coração acelerado, batendo mais rápido, que é o que a gente chama de taquicardia. O paciente vai ficar ansioso, pode ficar irritado, com diarreia, perda de peso, né? Então vai estar tudo mais acelerado no organismo e ele pode desenvolver uma condição chamada doença de oftalmopatia de Graves, que ela é causada pela doença de Graves, que é a doença mais comum que causa o hipotireoidismo, que também é uma doença imune e que vai fazer com que as células da tireoide produzam mais aqueles hormônios T3 e T4. A oftalmopatia de Graves, nessa doença, os olhos vão estar acometidos. Então o paciente vai ter a conjuntiva vermelha, pode ter um espessamento dos músculos da órbita, uma infiltração, a gordura da órbita vai estar espessada, também vai estar inflamada. Então o paciente pode ter dor, embaçamento visual, pode ter visão dupla e é uma condição que necessita de tratamento. Então, gente, muita gente pergunta se o hipo e o hipertireoidismo, eles podem fazer com que as pessoas tenham casos mais graves da Covid-19. Se tiver tudo controlado, o paciente estiver tomando as medicações, né, que no hipotireoidismo eu falei que é levotiroxina, e no hiper seriam o propiltiroacil e o tapazol, então o paciente estiver bem controlado, tá tudo bem, ele não tem risco nenhum maior de ter a doença. Mas se o paciente estiver descompensado, como eu falei, né, o hipo pode levar a insuficiência cardíaca congestiva, a infarto, o hipertireoidismo pode levar a doenças cardiovasculares também, como arritmias, aí sim, aí ele pode ter um aumento do risco. Então é importante, gente, que vocês não parem o seu tratamento. Tá? Tem pacientes também que eles apresentam hipertensão associada com o hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Não devem ser parados nenhum tipo de hipotensores, tá? Os inibidores da ECA, que são os inibidores das enzimas conversores de angiotensinogênio, nem os bloqueadores do sistema renina-angiotensina não devem ser descontinuados. Então, no geral, o paciente que ele está ali compensado, tomando direitinho os seus remédios, não tem nem
nenhum risco de desenvolver as formas mais graves da doença. No caso da oftalmopatia de Graves, que é aquele problema ocular que eu falei para vocês, né, se ele for grave, porque nas formas mais leves o paciente só usa um colírio, mas nas formas mais graves, às vezes é necessário que o paciente faça um pulso de corticoide, né, que são doses mais altas. Então isso deve ser acompanhado pelo médico e o paciente deve estar muito protegido, porque isso aumenta a chance de infecções. Bom, gente, já no caso dos nódulos de tireoide, né, o paciente às vezes fica muito preocupado com nódulos, mas os nódulos são extremamente comuns. Em torno de 15% da população tem nódulos de tireoide. A grande maioria desses nódulos é benigna. Somente em torno de 5% dos nódulos vai ser maligno. E como é que a gente vai descobrir se esses nódulos são malignos ou benignos? Através da ultrassonografia de tireoide, que é um exame simples, que a gente passa aquele gelzinho aqui no pescoço e o médico vai estudar esses nódulos. Então, os nódulos que são bem delimitados, você vê todas as margens, eles são mais líquidos do que sólidos, não tem microcalcificações, que eles não têm vascularização, que é a irrigação sanguínea central, são nódulos que tendem a ser benignos. Quando a gente acha que o aspecto daquele nódulo sugere malignidade, é recomendado então uma punção aspirativa por agulha fina, que é um procedimento extremamente simples, feito no consultório, seguro, leva poucos minutos e o médico vai puncionar com uma agulhinha fina ali o líquidozinho do nódulo e o que vai ser enviado ao laboratório para a gente saber se aquele nódulo é benigno ou maligno. Quem também tem nódulo de tireoide, gente, não tem mais risco de ter Covid, bem como quem tem o bócio. O que é o bócio? Bócio é o aumento difuso da glândula tireoide, aquilo que a gente chamava de papo antigamente. Hoje no Brasil, o nosso sal é iodado, então não é comum a gente ver aquele bócio como a gente via antigamente. E a quarta patologia mais frequente da tireoide é o câncer da tireoide. Pessoal, esse nome de câncer sempre assusta a gente, mas no caso da tireoide, o câncer é um câncer de crescimento lento, é aquilo que a gente chama, é um câncer indolente, ele evolui muito bem. Geralmente ele ocorre em pessoas jovens de 30, 50 anos, é o tipo de câncer mais comum da tireoide, que é o câncer papilífero, que é em torno de 80% dos casos. Ele evolui extremamente bem, né? Então, geralmente tem que ser feita a retirada da glândula parcial ou total, aí o cirurgião de cabeça e pescoço é que vai resolver. Também é uma cirurgia relativamente simples. O câncer, geralmente, ele não dá nenhum sintoma, a não ser que ele tenha invadido aqui os linfonodos cervicais e as áreas ao redor aqui da tireoide. Os linfonodos são aqueles gângliozinhos, ele pode comprometer gânglios ou as áreas ao redor da tireoide, ele pode dar dor e rouquidão, mas a gente sabe que isso é minoria dos casos. Então, como eu falei para vocês, geralmente o tratamento é cirúrgico, uma cirurgia simples, e depois da cirurgia é feita então uma iodoterapia, se ficar para queimar o resto da tireoide que possa ter ficado. O câncer da tireoide também ele não vai aumentar a chance de ter casos graves de Covid, porque geralmente é um câncer de bom prognóstico e que não causa metástases, ou seja, ele não atinge órgãos à distância. Então, pessoal, a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: os pacientes com hipotireoidismo, que é aqueles em que a tireoide funciona menos, ou com hiper, que a tireoide funciona mais, não devem deixar de tomar as suas medicações, devem fazer o distanciamento social, as medidas de higiene, de prevenção, e eles não têm nenhum risco a mais se eles estiverem compensados de ter a doença. Né? A não ser que o paciente tenha aquela oftalmopatia de Graves, que é aquela infiltração do olho pelo hipertireoidismo, pela doença de Graves, e esse paciente tenha que usar o corticoide em altas doses, mas daí ele vai ser acompanhado pelo médico de perto. E o próprio câncer de tireoide, assim, entre parênteses, né, pessoal, é uma doença muito indolente, né, quase que benigna, porque a evolução é muito boa. Tá? Então, vocês se cuidem, mantenham isolamento, usem a máscara, né? Não é preciso, por exemplo, que um paciente que tenha um diagnóstico de hipotireoidismo,
ele vá correndo ao médico, a gente pode esperar um pouco, né? A não ser que ele tenha sintomas muito importantes, tá? Do hipertiroidismo também, se o paciente tiver sintomas importantes, é importante que ele vá ao médico. E o câncer de tireoide, mesmo que o paciente tenha um diagnóstico, né, tenha funcionado algum nódulo e tenha esse diagnóstico de câncer de tireoide, essa cirurgia pode ser adiada com segurança por 3 a 4 meses para um momento mais propício. Então, pessoal, cuidem-se, nós vamos todos passar por essa fase difícil e um abraço para todos. Muito obrigada!